nós. Alarga o espaço da tua tenda, estende as cortinas das tuas moradas, não te detenhas, alonga as cordas, reforça as estacas. Alarga o espaço da tua tenda. Deus está nos dando esta ordem para nós, comunidade Teotocos, para nós, comunidade Javenice. Deus está dando esta ordem para nós. Em toda a diocese, neste final de semana e começo de semana, nesses dias de carnaval, estamos refletindo este tema, alargar as tendas, que é para nós, comunidade Javenice, o plano de ação 2010 a 2013, que Deus tem nos chamado a atenção, que nós temos que alargar a tenda, as tendas para uma evangelização nova, para uma missão nova e, sobretudo, alargar as tendas do nosso coração. Alargar as tendas do nosso coração. Isso é um desafio para nós. Deus está nos chamando a uma mudança, a uma conversão. Dois textos que nos servem também de referência. Moisés, quando saiu para o deserto, e diz o texto que ele foi para além do deserto, e quando ele vai para além do deserto, ele tem um encontro com Deus. Esse encontro com Deus que muda totalmente a sua vida e a sua história, e por que não a história da humanidade? Porque um homem foi além daquilo que ele vivia, da rotina que ele vivia, da mesmice que ele vivia. Quando ele vai além, ele tem uma experiência do Deus Todo-Poderoso, do Deus que realiza grandes coisas. Então ele vai além. E uma outra passagem, Jesus Cristo, quando ele está à beira do lago anunciando o Evangelho, e sobe na barca de Pedro e manda Pedro ir ao largo, ir às águas mais profundas. E Pedro estava desanimado porque não havia pescado nada naquela noite, estava cansado, estava decepcionado, e Jesus Cristo dá a ele uma ordem para ir às águas mais profundas. E Pedro então, por obediência ao Senhor, ele vai às águas mais profundas e lança a rede e pega ali uma grande quantia de peixes. Ou seja, ele obedece à ordem de Deus, à ordem de Jesus Cristo, de ir às águas mais profundas. Alargar as tendas é esse pedido de Deus para nós, é esse desafio de Deus para nós, de sairmos do nosso comodismo, de sairmos da nossa mesmice, de tirar as sandálias dos nossos pés, das experiências que nós já tivemos de Deus e já achamos que já está bom, dos limites que nós colocamos a Deus. Deus está nos chamando para mais. Nesses tempos em que somos chamados a testemunhar a nossa fé, como vai dizer São Paulo de uma outra forma, nesses tempos difíceis, de fato são tempos difíceis, onde que parece que o Evangelho perdeu a sua força, parece que o mal venceu o mundo. Nesses tempos, nós cristãos, eu, você, somos chamados a alargar o espaço do nosso coração para Deus, alargar o espaço do nosso coração para aquele que é o Senhor. Deus quer tomar conta do nosso coração. Deus quer reinar no nosso coração. Ele quer ser o primeiro na nossa vida. Ele não quer dividir-nos com ninguém. Ele quer ser o centro. Ele quer ser o nosso primeiro amor. Deus quer alargar o espaço do nosso coração, a tenda do nosso coração. Deus, Ele habita no nosso coração. São Paulo vai dizer que esse espaço que é o nosso coração, Deus habita. No capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, você pode abrir também, São Paulo vai dizer isso, que nós
somos templos de Deus, nós somos a morada de Deus, a tenda do Altíssimo, onde Deus habita. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo, e esse templo sois vós. Você, eu, nós somos o templo de Deus, nós somos a tenda que Deus quer alargar, que Deus está nos chamando a alargar. Não é largar, não, alargar. Alargar o espaço do nosso coração. Ele quer ocupar todo o espaço do nosso coração. Deus habita em você. Você é tenda de Deus, é tenda ambulante de Deus. Pode falar para quem está do seu lado aí, você é uma tenda de Deus. Deus habita em você. Deus habita em você, que maravilha. No capítulo 6, São Paulo também vai dizer isso, que nós somos templo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebeste de Deus, e que portanto não pertenceis mais a vós mesmo, porque alguém pagou um alto preço pelo vosso resgate. Nós somos morada de Deus, nós somos templo de Deus, e é nesse lugar que Deus quer primeiro alargar. Nós temos que alargar a nossa missão, o nosso testemunho, nós temos que alargar os meios de evangelização, enfim, tantos meios que nós temos que precisamos alargar, mas Deus quer primeiro alargar o espaço dele em nosso coração. Deus quer alargar o espaço dele no meu e no seu coração, porque ele quer, digo mais uma vez, ele quer ser o primeiro, ele quer ocupar todo o espaço do nosso coração, ele não quer dividir com ninguém, ele quer ser o único, ele quer ser o primeiro, porque assim as coisas serão bem ordenadas, se Deus for o primeiro na nossa vida. Aí as outras coisas vão ter sentido na nossa vida. Ele quer ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Por que que Deus quer ocupar o primeiro lugar no nosso coração? Deus é ganancioso? É? O Valdair falando que é. Deus, ele quer ocupar o primeiro lugar no nosso coração porque ele nos ama. Deus quer ocupar o primeiro lugar no seu coração porque ele te ama, porque ele sabe que nós precisamos dele, ele sabe que nós, sem ele, nós não somos nada. Ele sabe que a nossa vida só vai ter sentido nele, porque nós fomos criados por amor e para o amor. Fomos criados pelo amor, que é o próprio Deus. Deus, ele quer ocupar o espaço do nosso coração porque ele nos ama. Quem ama quer ficar com a pessoa amada. Cadê os homens e as mulheres aí apaixonados? As viúvas têm que ficar. Está apaixonada também as viúvas, né? Aquele que ama, aquela que ama, quer ficar com a pessoa amada. É bom ficar com a pessoa amada. É gostoso ficar com a pessoa que a gente ama. Os casais de namorados aí, como que é bom ficar com a pessoa que você ama, ficar do lado da pessoa que você ama. Deus nos ama. E não nos ama de brincadeira, como diz Santa Felicidade. Deus nos ama de fato. E Ele quer ficar conosco. Ele quer ser o centro de nossa vida.
Ele quer ocupar o espaço do nosso